Bom, pessoal, vamos então a essa segunda parte da aula. Tá? Foi uma primeira parte relativamente rápida, a gente viu o planejamento de compras e contratações. E agora a gente vai ver o slide 12, que é o slide sobre controle e planejamento de obras. Então esse é um slide importante, até porque na verdade é a última parte que a gente vê da parte do MS Project. Então eu já ensinei para vocês como planejar, elaborar um cronograma físico com o MS Project. Então vocês já podem colocar no currículo isso. Eu ensinei a vocês a elaborar um cronograma de compras, certo? E contratações no MS Project. E montamos também o cronograma físico financeiro, né? Então elaboramos, na verdade, 3 planos: planejamento físico financeiro e um planejamento de compras. Então eu ensinei, na verdade, 3 planejamentos para vocês. Vocês já podem colocar isso no currículo, certo? E agora a gente vai estar fazendo, na verdade, a última parte, que envolve basicamente 2 tarefinhas ou 2 atividades, que é o controle da obra com o MS Project e o replanejamento com o MS Project, ok? Então isso que vai ser o assunto principal, mas ele tem uma parte inicial, tá? Uma parte teórica aqui que ele fala sobre controles de obra. Tá? Então pensando dentro daquele nosso conceito básico de gestão, que é planeja e controla, né? Então, na verdade, a gente viu várias ferramentas de planejamento. Só que no final a gente acaba não vendo muito a parte de controle. Daí justamente essa primeira parte que a gente vai estar olhando aqui, que é os controles da obra. Então, em geral, o que se controla? Custo, planejamento físico, financeiro, perdas, produtividade. E depois, rapidinho, a gente já entra no controlando o nosso projeto no MS Project, ok? E aí existem alguns conceitos: linha de base, acompanhamento e planejamento. Bacana, mas vamos à primeira parte. Legal? Então a primeira parte, na verdade, é a ideia de você estar controlando. Existem vários itens que, na verdade, você tem que estar controlando. Basicamente, você tem que controlar tudo. Porque se você planeja prazos, controla prazo. Se você planeja custos, controla custos. Se você planeja os resíduos, gerencia, controla os resíduos. Ok? Basicamente é isso. Mas aqui a gente vai estar vendo no mínimo aí uns 5 tipos de controle, que são os principais controles que a obra deveria estar realizando. Então, a princípio, o que deveria estar sendo controlado? O custo, meio que óbvio, né? O custo é importante, né? E geralmente tem pessoas que fazem isso, né? Dentro da empresa em geral, quem faz esse controle, que é controlar de uma forma muito precisa, é justamente o diretor da construtora, ok? Existe um outro controle que também é padrão, que na verdade a diretoria também acompanha de uma forma muito precisa, que é o controle de prazos ou planejamento físico. Então você controla também o planejamento físico. Tá? Um outro controle, né, ou alguns outros 2 controles que podem haver, que são importantes também, é justamente o que envolve o físico com o financeiro, que é um cronograma de financiamento. Então, se tiver um banco envolvido, o banco está emprestando dinheiro para a construtora construir, existe um cronograma de financiamento, que a gente até fala, o cronograma do banco. Tá? Que você tem que estar controlando muito bem. Tá? E o cronograma de desembolso, que é o cronograma, na verdade, físico-financeiro. Tá? Existem 2 outros controles que a gente vai estar vendo, pelo menos por cima aqui, para vocês entenderem, que eu considero que hoje é muito importante. Um deles é controle de perdas, okay? E o outro é controle de produtividade. O conceito de perdas que a gente vai estar olhando aqui é mais perdas de materiais. Tá? Por quê? Na verdade, a perda do tempo, que seria a perda de um serviço, né, um operário está perdendo tempo lá, ele está relacionado à produtividade, que a gente vai estar vendo na aula de hoje, então. Tá bem? Legal? Vamos lá, então. Vamos ao primeiro controle, que é o controle de custos. Basicamente, quando você fala em custos, existem 2 formas de controlar custo: ou acompanhando as contratações, ou fazendo o que a gente chama de acompanhamento de custo. Ok? Vamos começar pelo acompanhamento de custo, depois a gente volta nas contratações. Bom, a gente pode ir para o acompanhamento das contratações. Vamos para o acompanhamento de contratações mesmo, já que o slide está nesse sentido. Qual que é a ideia? Como que se faz o controle de custo pelo acompanhamento das contratações? Consiste em acompanhar os fechamentos, as contratações fechadas, com as orçadas. Então, qual que é a ideia? Né? Você deveria ter o planejamento de compras, que a gente fez, inclusive aprendemos, só que aí a gente tem que comparar, na verdade, essas datas, por exemplo, ou, na verdade, o custo, né? O custo de quanto estava previsto num contrato e quanto você contratou. Né? Então, quando você fecha um contrato, você compara justamente com o valor que você tinha lá no teu orçamento previsto. Como a maior parte do custo refere-se a fornecedores contratados, contratação do pintor
contratação da equipe de hidráulica. Este acompanhamento já projetará um custo realizado com razoável margem de segurança. Por que ele fala projetará um custo realizado com razoável margem de segurança? Porque, na verdade, uma das estratégias que algumas empresas fazem, tá? Isso já é uma conversa mais de diretoria, é antecipar contratações, certo? Qualquer ideia, né? Vamos pensar um exemplo bom que as meninas adoram, casamento. E aí, para o homem, né, para o marido, né, não gosta tanto, mas por quê? Porque tem um custo muito alto, concorda? E aí qual que é a melhor ideia, né? Quanto mais você antecipa então esse contrato, você sabe quanto vai custar, se sente mais seguro, ok? Mas você não vai pegar, contratar lá, sei lá, o cara do buffet do teu casamento e deixar pago, né, um ano antes, porque o cara vai sumir com a tua grana, concorda? Mas você concorda que se você pegasse todos os contratos, né, que envolvem o casamento, vamos dizer assim, e você já contratar e deixar inclusive pago, para você às vezes é mais seguro, para o homem, né? Para a mulher não sei. Mas deu para entender essa lógica? Por isso que uma lógica dentro das construtoras, aí pensando agora numa obra, não mais casamento, né, é que o diretor pode se utilizar desse conceito, dessa estratégia de antecipar as contratações e aí você conseguir ter uma previsão de quanto vai custar a tua obra. Concorda? Acho que vocês estão entendendo a lógica, né? Só que em vez de ser, né, a mulher que faz isso é o diretor, embora é quase a mesma coisa, né? Vocês me entenderam. Bom, vamos lá. Então isso seria o acompanhamento das contratações. E aí, para mostrar um pouquinho como isso é feito numa obra, eu trouxe um exemplo prático para vocês. Legal? Então vou pegar aqui uma planilhinha. Deixa eu só abrir aqui que tem vários itens aqui, ó. Passei esse daqui, ó. Isso daqui, na verdade, que vocês estão vendo agora, é uma planilhinha Excel, embora não pareça. Tá? É que o cara que elaborou ele, né, só para explicar, ele é da RSBEC, tá? Na época, quando eu era engenheiro de planejamento na RSBEC, tinha um outro moleque, né, um outro rapaz lá que era da mesma idade que eu, né, e ele fazia justamente a parte de acompanhamento de custos. Então, enquanto eu fazia o acompanhamento de prazo, planejamento de prazo, ele fazia o planejamento e acompanhamento de custos. E uma das coisas que ele elaborou foi, na verdade, uma planilha Excel para fazer o acompanhamento dos custos das obras, que é justamente essa planilhinha. E ele fez em Excel, só que como é diferente de mim, ele manjava de BBA, né, daí ele montou uma planilhinha bem bacaninha. Então, por exemplo, só para explicar, tá? Depois a gente volta aqui. Mas, por exemplo, ele tem aqui os dados gerais do contrato e configurações. Então, se eu clicar aqui, né, ele vai aparecer as informações dessa obra. Então, essa é uma obra que, inclusive, era da Roça Engenharia. Tá? Aconteceu lá no ano 2007, 2008, dada a base de contrato. Né? E quanto que ela valia, quanto que era o custo dele? 22 milhões. 22 milhões, está aqui. Ó. Tá? Então, isso daí é mais ou menos 10 anos atrás. Tá? E aí tem a taxa de remuneração da construtora, que era equivalente a 6%. Tá? E aí tem até o valor em INCCs, né? Pegando o INCC lá do ano da data de contrato, provavelmente. Tá? E era um contrato por preço máximo garantido. Eu acho que vocês estudaram isso, né, em algumas disciplinas. Legal? Então, essas informações iniciais do projeto, né? E aí, qual que é a ideia? Esse relatório, então, se eu clicar lá, retornar ao menu, eu consigo voltar lá nas opções. E dentro dele, né, ele tem um item que se chama contratação de serviço, que é esse aqui, ó, e contratação de materiais. Eu vou clicar lá em contratação de materiais para a gente dar uma olhada. E aí ele vai abrir justamente essa planilhinha, onde você tem aqui um cronograma de compras e contratações. Legal, né? Bacana. A gente fez isso, não fez? Que a gente pegou, né, para alguns materiais, né, aqui tem azulejo, bloco, alvenaria, e aqui ele tem algumas etapas: enviar requisição para suprimentos, fazer o refechamento, o fechamento do pedido, né, ele tem até algumas informações a mais que ele tem, recebimento dos materiais na obra. A única coisa que a gente dividiu aí em etapas diferentes. A gente colocou requisição, mapa de cotação, fechamento do contrato, fabricação e entrega. Mas basicamente isso que ele fez. Então você tem aí uma lista dos vários materiais da nossa obra, os mais importantes, né? E você tem as datas de início e término, por exemplo, do envio da requisição. Prazos de controle, prazos reais. Qualquer ideia, como isso daqui era um relatório gerencial, a obra recebia todo mês, ele tinha que estar preenchendo as informações, né, justamente com a data de quando ele iniciou, por exemplo,
a requisição. Por isso a ideia, porque a gente aprendeu a elaborar um planejamento de compras e agora a gente está aprendendo a como realizar um controle. Como que você pode fazer esse controle? Cria uma planilhinha que a equipe da obra lá vai estar preenchendo, informando, né, se ele está atendendo, na verdade, aquelas datas que você planejou. Concorda? Aí o sentido, planeje e controle. Você tem que ter uma ferramenta de planejamento e uma ferramenta de controle. E aí, se a gente retornar, a gente pode ter, por exemplo, para contratação de serviço, que a gente elaborou, né, 2 contratações. E aqui, né, eu vou tentar aumentar, mas você percebe que aqui ele tem até 4 etapas, né? Receber a lista de qualificados, enviar carta convite, etc. Mas daí aqui ele tem a listinha, né, com a mesma, vamos falar assim, formatação, né, datas de início e término, previsto data de início e término que ele deixa em aberto. E aqui ele tem os vários itens. Então, contratar a empresa que vai fazer parede de diafragma, a empresa que vai fazer o controle tecnológico, a empresa que vai fabricar o concreto, por exemplo, concorda? Então aí você tem aqui os serviços que em geral você contrata. E com isso você consegue fazer o controle das contratações. Legal? Bacana? Então se a gente voltar aqui e retornar ao menu, você volta lá. E já para, na verdade, mostrar um pouquinho desse resultado, eu vou clicar aqui em relatório resumo, que é na verdade o que vai na mão do diretor. Então, na verdade, todo esse relatório gerencial que é enviado para as obras, a obra tem que estar preenchendo naquele determinado mês, né, esse relatório chega para o diretor, só que ele entra justamente nessa folha aqui. Então, uma única folha que chega lá. E o que o diretor quer ver? Isso aqui, ó, resultado econômico. Ou está verde ou está vermelho. Ok? Mas daí só para mostrar, né, ele tem algumas outras informações. Tá? Então, aqui ele tem um controle de custo. Tá? E esses números, não sei se vocês vão conseguir visualizar, tá? Mas tem alguns números aqui, ó. Eles são, na verdade, o que? Centros de custos. Tá? Então, isso daqui são centros de custos. E aí você consegue justamente estar fazendo o acompanhamento. Tá? Se não me engano, o azul e o vermelho é tipo o valor de custo previsto e o valor de custo realizado, que a gente vai estar complementando e olhando. E aqui ele tem também a evolução dos custos, né? Eu passei meio rápido. Aqui é para ser, na verdade, uma curva S. Então, aquela curva S que a gente aprendeu para fazer o acompanhamento, né? Justamente por aqui você consegue estar fazendo esse acompanhamento. E aí um outro item interessante que tem, que é isso que eu queria mostrar aqui, ó, é isso daqui, ó, desempenho das compras e contratações. Então ele tem, na verdade, um que envolve as compras de materiais, que é esse que está em azul, e as contratações dos serviços, que é esse em vermelho, e aqui ele tem um geral que absorve os dois. Então o que ele faz? Né? Aqui está dando tudo 100%, mas se a obra estivesse preenchendo, por aqui ele sabe se já foi contratado, né? Quantos materiais foram contratados e quantos serviços foram contratados. Tá? Ou quantos materiais foram comprados, quantos serviços foram contratados. Legal? E aí você faz o acompanhamento de custo pelo acompanhamento das contratações. Legal, né? Bacana, interessante. Vamos voltar então à nossa planilha lá, né? A nossa PowerPointer. Né? Deixa eu só ver onde que está aqui que eu já me perdi. Vamos lá, é aqui, ó. Bacana? Então isso é o acompanhamento das contratações, acompanhar os fechamentos, os fechados, né? Contratações fechadas, cursadas, e basicamente é assim que se faz. Legal? Qual a outra forma, então, de fazer o controle de custo, além do acompanhamento das contratações? Pelo acompanhamento de custos. O acompanhamento de custo, ele consiste, na verdade, em seguir alguns passos. Ele fala que primeiro você tem que fazer o quê? A medição do serviço. E aí, numa planilha, né, você registra, então, esses valores de quantidades que você mediu numa planilha orçamentária e obtém um custo previsto. Tá? Então, o custo previsto, na verdade, ele vem da medição que você faz e multiplica pelo valor do custo unitário que você tem. Tá? E depois, você faz uma apropriação de custos, na verdade, comparando o custo previsto com o custo real. O custo real basicamente é nota fiscal. Por isso que você vai lá no lançamento das notas fiscais e compara esses dois valores, né? O valor previsto e o valor realizado, sendo que o valor previsto é a medição multiplicado pelo valor unitário que você tem para cada serviço, e o valor realizado é, na verdade, notas fiscais de material e de serviço. E você compara esses dois valores e aí você consegue fazer uma comparação de custo.
Tá? Para mostrar como isso é feito, eu vou mostrar, na verdade, duas planilhinhas. Tá? Uma planilha mais simples, inclusive daquela casinha básica da Granja Viana, quando eu fazia o controle de custo, e vou mostrar um outro, que é um pouquinho mais complexo, né? Que é isso que, na verdade, a gente estava vendo, que era no caso de uma situação de um prédio. Então, aqui vocês estão vendo agora, na verdade, uma planilha de acompanhamento de custo, justamente daquela casinha básica de R$651 mil, né? Com 3 suítes, uma adega, né? Um closet 5x5, né? No quarto das mulheres, geralmente, ok? Basicamente é isso, tá? E aqui ele mostra, desculpa. Então, esses valores, tá? Você tem o valor total da obra. Aqui, nesse determinado mês, tinha uma porcentagem realizada de 35%. E aí você tem, né, na verdade, um custo previsto, concorda? E um custo realizado, acumulado. E aqui você tem uma coluna que mostra justamente essa relação entre o realizado e o previsto. Então, nesse determinado mês, se vocês virem a aba aqui embaixo, ó, ele está no quarto mês da obra. Então, no quarto mês da obra, né, você tem então uma planilhinha que tem todos os itens, né? Eu acho que vocês estão vendo que eu estou conseguindo mexer aqui, né? Então, quantos itens tem no meu orçamento? Porque isso aqui é um orçamento, né? Nossa, grande, né? É da casinha básica da Granja Viana. Ele tem quanto? 339. 340 linhas, tá? Esse orçamento. E aí, qual que é a ideia? Nesse quarto mês da obra, né, que andou já 35%, estava previsto gastar R$231 mil, 844,95, só que a obra gastou no real 231.942,39. Deu uma diferença de 0,04%, né? Ele na verdade gastou R$10 a mais, é isso? R$100 a mais, né? R$100 a mais. Ele está estourando em R$100. Quase nada, né? Quase nada, comparando. 100,04. Ou seja, está sob controle. A obra está sob controle. Ah, Heitor, mas de onde que vem aquele valor previsto, o valor realizado? Qual que é a ideia, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir um valor, um lugar, onde eu tenho a quantidade medida. Então, por aqui, o que eu fazia? Então, naquele quarto mês da obra, eu ia olhar lá alguns serviços, por exemplo, sondagem, tá? E eu verificava lá, já está realizado, qual é a quantidade total que eu tenho? 1, né? Que era um item lá, uma verba. Eu colocava o 1 e ele dava o valor previsto, que é justamente o 1.830, que é o preço unitário, multiplicado por 1. Tá? Esse não é um bom exemplo, né? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui melhor. Vamos pegar aqui escavação. A escavação está até diferente. Você tem uma quantidade total de 712, só que só foi medido 594. Então, isso vai dar um valor previsto, né, acumulado, de 519. Ok? Você vê que está lá exatamente isso. Ó, preço unitário vezes quantidade medida vai dar lá o valor previsto acumulado. E aí você compara com o valor realizado. Né? Ah, Heitor, de onde que vem esse valor realizado? Eu vou diminuir aqui. E aí vocês vão ver que ele está somando a N56 e T56. Tá? Se não me engano, essa última aqui. Ó. Certo? Ele vem justamente aqui do final, mas ele vem desses itens daqui. Ó. Na verdade, você lembra que eu falei que o realizado é nota fiscal? Certo? Qual que é a ideia? Existe aqui, ó, vocês estão vendo uma abinha, uma parte chamada relação de notas fiscais do mês 4. E aí a hora que eu clico, ele vai abrir todas as notas fiscais lá daquele quarto mês. Né? Então, se teve celular, Sabesp, etc., bacana. E o que é interessante, daí você tem os valores. E aqui, se vocês observarem, ele tem o código, na verdade, da atividade ou serviço destino, que seria o centro de custo. Então, qual que é a ideia? Ele vai pegar, você pega a nota, identifica de qual centro de custo que é, identifica lá o código e essa planilha, né? Ele fazia o quê? Automaticamente, ele pegava esse código que está aqui nessa abinha B, ó, esses códigos, e ele colocava aqui no realizado mensal sem estoque, que é valor de nota fiscal. Vou imaginar assim, vamos pegar um exemplo, né? Faz conta que é alvenaria. Você tem lá, fazer a alvenaria de uma sala dá 10 metros quadrados. Você mediu 10 metros quadrados, ok? Daí você vai ter provavelmente uma nota fiscal do empreiteiro, né, que ele realizou 10 metros quadrados, e ele vai ter também uma nota fiscal de material de blocos.
né? Só que não vai ser 10 metros quadrados, concorda? Você comprou o bloco, você não comprou só para aquele andar, ou para aquela sala, você comprou às vezes para 2 andares, para 4, 5 salas. Ok? Então você vai ter que pegar o valor da nota fiscal cheia, que é a quantidade de blocos que você comprou, e descontar o estoque. Por isso que é valor em estoque mensal. Então você tem que ver o que você tem de estoque, transformar em valor financeiro para ele descontar o estoque. E aí ele dá o valor previsto mensal e basicamente o valor realizado mensal e o valor realizado acumulado. E aí você compara os dois. Bacana? Que é justamente essa coluna. Ou comparar no acumulado, ou fazer a comparação, né? Deixa eu fechar aqui que fica mais claro de ver. A comparação no mensal. Então você consegue comparar no mês, né, o que estourou ou não, e você consegue comparar no acumulado. Né? Bom, qual que é o segredo, na verdade, do acompanhamento de custo dessa forma? A lógica é o seguinte, né? Vamos imaginar uma situação aí mais simples. Fazer o churrasco no final do mês. Então você vai fazer um churrasco lá, você vai comprar os materiais, até porque você tem um orçamento, legal. E aí qual que é a ideia, né? A hora que você vai comprando alguns itens, né? Então se você gastou mais com a bebida, não é isso? O que você vai fazer? Você tem que saber o quanto você gastou a mais com bebida para justamente algum item, né, você diminuir. Provavelmente não é na carne, mas você vai descontar no pão, na salada, concorda? No mesmo valor que você estourou, você acaba tentando comprar menos no material, economizando em alguma outra coisa. Esse é o objetivo do controle de custo, basicamente, né? Você saber onde você estourou, o quanto, para algum item que você não comprou ainda, você conseguir comprar mais barato. Tá? Por isso que essa planilha, ó, você nota que eu consigo identificar em cada item o que está estourando, que é esses casos aqui que estão em vermelho, e o que está economizando. Né? Justamente porque ele ainda não foi comprado, ou se foi comprado, às vezes 100% ou não. Você tem que estar acompanhando e fazendo esse acompanhamento. Então isso é uma planilha de controle de custo. E aí você gerencia o custo, fazendo planejamento de custo, com orçamento, e o controle de custo. No caso de uma casa, você poderia estar usando uma planilha Excel. Como é usável fazer o controle. Legal? Ah, Heitor, mas e no caso de um prédio? É a mesma coisa. Você vai estar usando também uma planilha Excel. Só que para nós, né, eu vou abrir aqui essa outra planilha. Você lembra que a gente estava nessa planilhinha aqui, ó? E aí qual que é a ideia? Ela, na verdade, essa planilhinha que vocês estão vendo agora, ele tem o mesmo objetivo, né, daquela planilhinha mais simples. Né? Só que enquanto você usar com a casa, essa você faz com o prédio. Então ele vai ter lá os, por exemplo, índices de reajuste. Tá? Então aqui vocês veem, na verdade, lembra que eu falei que a atualização do orçamento é importante, você ter lá o valor de INCC, daí a obra fazia o controle, né, dos INCCs por aqui, tá? O Índice Nacionais da Construção Civil. E aí ele tem um item chamado gastos da obra. Tá? E aí o que ele tem? Todas as notas fiscais daquele prédio. Né? É que aqui o cara era meio louco mesmo. O que ele fazia? Né? Eu acho que ele clicava em importar valores aqui em cima. Ele entrava no sistema, né, eletrônico da empresa, da construtora, onde tinha todas as notas fiscais. Ele baixava todas as notas fiscais de acordo com os códigos, né, do centro de custo. Né? Então lembra o 11 que tinha lá? Né? Então você tem o centro de custo, todas as notas fiscais e os valores unitários aqui. Né? Coisa de louco, né? Aqui eu não sei se passa rápido, só para vocês verem. Ó. Deus do céu, ele nem termina. Né? Porque ele nem consegue visualizar. Legal? Então é a mesma coisa. A única coisa que no caso da minha planilha eu lançava nota por nota, aqui o cara fez um VBA, né? Um VBA que ele pegava, entrava no sistema e já baixava as notas sozinho. Legal? Ele tem um outro item chamado atualização de preço, só para mostrar, tá? Então, sei lá, a areia fina já subiu de preço, ou areia média aqui. Ele já pode colocar um valor, né, novo da areia média e com isso você projeta o quanto vai estar custando se você tem mais areia para comprar na obra. Tá? Orçamento atualizado, programação de gastos. Tá? Então aqui ele pode até projetar os gastos. Então você tem todos aqueles centros de custo. Né? E aí aqui ele consegue estar colocando às vezes valores previstos, né? Por exemplo, a obra provavelmente vai estar no mês de março. Ele consegue prever, né, para o mês de abril, maio, junho, certo? Se ele tem às vezes, né, valores de mensalidade, alguma coisa, ele consegue fazer a previsão de custos. Né? Bacana, né? E aí ele tem o controle de recebimentos, que na verdade é a remuneração que ele tinha.
certo? A construtora. Extras e modificações, então de repente tem algum aditivo de contrato. Aqui ele anotava, ele justificava por quê, né? Por que tinha algum aditivo, né? Cash flow, tá? Que seria o fluxo de caixa, por isso que é fluxo de caixa, que você visualiza justamente os principais centros de custos e os valores gastos mês a mês. Legal? Inclusive com projeção de custos, que a gente chama. Análise da evolução do custo justificativas, né? Então, algumas fundações, né? Campo 27. Aqui ele tem que justificar se teve um estouro ou não, né? Ou se teve uma economia. Bacana? E com isso o diretor conseguiria estar analisando lá os acontecimentos. Justificativa previsto, né? Desvio de previsão, né? Então, às vezes ele estourou algum item, algum centro de custo, aqui ele tem que explicar por que ele estourou ou não. Legal? No mês. Tá? Contratação de serviços materiais já vimos. E o relatório resumo, né? Que a gente viu essa parte de contratações, mas daí aqui que você tem, né, o acompanhamento de custo. Então ele tem todos os centros de custos e ele consegue estar acompanhando se ele está estourando ou não. Tudo bem? Basicamente é a mesma coisa que aquela planilhinha simples, só que isso daqui, logicamente, de uma obra, de um edifício, ele vai ter um controle mais, vamos falar assim, detalhado, mais difícil até, inclusive, de elaborar. Tudo bem? Quem já trabalhou com isso, de repente, acho que consegue até visualizar a dificuldade que é alguns trabalhos como esse. Bacana, né? Então isso basicamente é o acompanhamento de custo, né? Que é um controle de custo. Legal? Bacana. Vamos ver então, vamos continuar, né? Existe também o que a gente chama de controle de planejamento físico, né? O controle de planejamento físico, na verdade, é o que a gente vai estar aprendendo. Então aqui eu nem vou entrar em detalhes, porque a gente vai estar realizando daqui a pouco esse acompanhamento do controle físico com o MS Project. Tá? Existe também o controle e o planejamento financeiro, que se faz através da curva S, tá? Aquele conceito da curva S que você compara o previsto com o realizado, que eu não vou entrar em detalhe, porque a gente já viu um pouquinho dele. E existe o que a gente chama de controle de perdas. Tá? Qual que é a ideia? Existe um controle de perdas e produtividade, né, que na verdade não é muito normal de acontecer nas obras, mas que hoje faz sentido. Porque se hoje você precisa reduzir o custo das obras, é interessante que você controle perdas. Tá? E aí, qual que é a ideia? Você não dá para controlar todos os materiais, todas as perdas de materiais. E aí você tem que fazer isso de uma forma seletiva. Então, tentar identificar aqueles materiais que são importantes em custos, aquelas que têm viabilidade de você controlar. Então, por exemplo, concreto, você controla perda, concorda? Você tem até uma planilha de controle de concreto que você coloca a cubicagem e o valor real do volume que você gastou, né? Logicamente. Então, tem alguns materiais que é difícil de controlar, no caso de cimento. Então, é difícil você saber o cimento para que serviços vai. E aí você não consegue controlar se está tendo uma perda ou não por serviço. Tá? E materiais críticos, os materiais que são importantes, em geral são aqueles que na verdade você controla, que você tem justamente as FVMs. Tá? E a princípio que você poderia estar controlando concreto usinado, que é o exemplo que nós demos, né? Blocos, argamassa, revestimento, cerâmico, né? Até porque são itens caros. Tá? Heitor, mas como que você controla as perdas de materiais? Basicamente é muito simples. Você calcula o consumo teórico, que é a medição multiplicada pelo consumo da composição unitária, certo? Levanta o consumo real, que é a quantidade das notas fiscais lançadas, e divide um por outro. E aí você tem aí uma relação, né, de perda. Ok? Bom, vamos pegar um exemplo para ilustrar. Então imagina que você pegou este mês o empreiteiro executou 10 metros quadrados de alvenaria, não é isso? E aí se você lembrar, né, quem já estudou orçamento na composição unitária de 1 metro quadrado de alvenaria, naqueles blocos lá que você tem, lá, né, 20 por 20, não lembro agora. E quantos blocos você tem em 1 metro quadrado? 12,5. Então, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, você tem 12,5 blocos. Qual que é a ideia? Qual que é a quantidade prevista? É você pegar, então, esses 10 metros quadrados que você mediu e multiplicar pela quantidade que você tem para 1 metro quadrado, que no caso é 12,5. Então, 10 vezes 12,5, a princípio, né, 125 blocos. E aí o que você faz? Você compara com o valor real. O valor real é o que? Você vai pegar lá a nota fiscal, ver a quantidade que chegou, desconta o que está no estoque,
certo? Para ter a quantidade só que subiu lá para fazer aquela alvenaria, e aí você compara essas duas quantidades. Então deveria ter utilizado 125 blocos. Provavelmente ele deve ter gastado uns 200, estou brincando, mas concorda? E aí você teve então essa perda aí de quase 70%. Estou brincando, né? Mas tudo bem, mas acho que deu para entender, né? Então isso seria um controle importante que as obras deveriam estar fazendo hoje, né? Justamente porque precisa reduzir custo, precisa acompanhar as perdas das obras. Existe um outro controle que na verdade é igual ao controle de materiais, que seria o controle da produtividade, que se faz da mesma forma. Você tem lá, na verdade, uma medição que você faz, então o empreiteiro realizou 10 metros quadrados de alvenaria, concorda? E aí você tem uma composição unitária que fala quantas horas de pedreiro deveria estar sendo utilizado. Então, sei lá, né, eu estou chutando, mas para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, eu acredito que seja mais ou menos 1 hora de pedreiro, vamos imaginar assim. Certo? Então, se em 1 metro quadrado ele gasta 1 hora para fazer 10 metros, 10 horas. E aí o que você pode fazer? Você pode pegar, colocar um estagiário lá, na hora que ele vai iniciar a alvenaria, pede para ele marcar o horário e marcar o horário que termina. E aí você vê se realmente ele gastou essas 10 aulas, 10 horas ou ele gastou lá 2 dias, né? 16 horas, concorda? Essa é a ideia por trás, aí você consegue fazer esse controle que a gente chama de controle de produtividade. Legal, né? Bacana. Então, na verdade, a gente aprendeu aí 4 tipos de controle que são importantes hoje, tá? Então, controle físico, controle financeiro, de custos, né? Que é o mais importante, vamos dizer assim, e também o controle de perdas e o controle de produtividade. Bacana? Bom, vamos iniciar agora então nossa parte prática do MS Project, né? Que eu acho que também vai ser um assunto interessante para vocês. Vamos lá então. Bom, pessoal, vamos lá então nessa parte que eu acho que muitos estavam esperando, que justamente voltar aqui na parte prática, para a gente fazer justamente o que a gente chama de controle e replanejamento da obra utilizando o MS Project. Tá? E aí já tem uma questão de prova nesse início, tá? Que é uma definição do que a gente chama de linha de base. Então, depois que a gente concluir o nosso planejamento físico, a gente precisa, na verdade, criar ou fixar esse planejamento com uma meta a ser alcançada. E aí existe então esse conceito de linha de base que vocês estão vendo aqui do lado, aqui em cima, que ele fala o seguinte: o que é a linha de base? Então, se cair na prova, o que você vai ter que falar é quando temos um projeto pronto para ser iniciado, com todas ou se não a maioria dos seus atributos estabelecidos. Que atributos, na verdade? As durações, as atividades, a estrutura analítica, as ligações entre as atividades, são atributos que você planejou e ele está lá pronto, quando a gente tem um planejamento pronto para ser iniciado. E representa o que, na verdade? Uma programação básica ou inicial e trata-se de uma base de comparação, por isso que planeja e controla. Você planeja e depois você vai controlar, comparar, na verdade, com o que você planejou. Tá? Então, na verdade, existe um passo importantíssimo que você tem que fazer antes de fazer o que a gente chama de controle no MS Project, que é fechar a linha de base. E aí você consegue então estar realizando o controle. E aí existe esse conceito de linha de base que pode vir a ser uma questão de prova. Bom, qual que é a dica então? Vamos iniciar a nossa parte, visto que a gente viu então esse conceito importante, e eu quero que vocês abram, né, o nosso planejamento daquela casinha básica na Granja Viana. Então vocês viram que eu já abri, na verdade, aquele nosso planejamento, que tem inclusive o planejamento de compras. Tá? O que você pode fazer? Você pode abrir o primeiro planejamento que a gente fez, ou se quiser pode estar usando esse planejamento de compras que no meu já está aberto. A única coisa que eu vou fazer, vocês vão perceber que eu vou deletar, tá? Porque na verdade eu não quero esse planejamento de compras, eu quero fazer só o controle físico. Então eu vou marcar esses itens aqui do planejamento de compras e vou deletar, tá? Então se alguém estiver fazendo que nem eu vou salvar, tá? Só para a gente ter então uma outra, né? Você tem aquele planejamento de compras que eu acredito que vocês devem ter salvado. E aqui eu vou salvar esse aqui que é o de controle e replanejamento. Então eu vou salvar lá ele, né? Que está escrito compras. Eu vou mudar aqui para controle. Que aí eu tenho um modelinho aí de controle, tá? Que a gente fez em aula. Tenta fazer isso também. Legal? Então a gente tem o nosso planejamento, começa dia 6/7, né? A gente tirou aquele planejamento de compras, que era para ter iniciado lá, né? Antes, né? Dia 1, se não me engano, né? De
que junho já estava atrasado, começa dia 6/7 e termina 7/7, tá? Então a partir dele que a gente vai estar planejando. Bom, vamos voltar aqui no PowerPoint. E aí a gente tem que fazer o seguinte, como a gente vai fazer o controle, tá? Vamos imaginar que a nossa obra, né, porque 6/7 não dá para fazer um controle com uma obra que não começou. Vamos imaginar que nossa obra começou há 3, 4 meses atrás. Tá? Então se a gente está no início de julho, né, vamos colocar lá para, né, maio mais ou menos, é isso, né? Vamos lá, como que a gente faz isso? Você lembra? Vai lá em projeto, então acompanhem comigo, façam aí junto comigo, né? Clica lá em projeto, tá? Informações do projeto. E aí quando você clicar em informações do projeto, você tem a data de início que a gente definiu, que é a primeira segunda-feira de julho. E aí clicando nele, eu quero que vocês voltem 4 meses. Então junho, maio, abril, vamos colocar em março, primeira segunda-feira de março, dia 2 de março de 2020. Tá? Vamos imaginar que ele começou há 4 meses atrás e a gente vai estar fazendo o controle a partir dele. E der ok. Certo? Daí quando você fazer isso, você vai perceber que ele já mudou lá, iniciou 2/3 e a obra a princípio é para terminar no dia 3/3 de 2021. Tá? Eu acredito que de vocês deve estar bem próximo disso também. É para estar igual. Tá? Vamos anotar essa nova data, né, de término do nosso projeto, que é 3/3 de 2021. Então a gente tem que executar ele dentro do prazo, né, 3/3 de 2021. É fácil de guardar, 3/3, né, 2021. Vamos lá então. O que a gente precisa fazer mais, né? Vamos voltar aqui no PowerPoint, né? Salvar a linha de base. Então a gente precisa agora fazer o que a gente comentou agora, que é salvar a linha de base. Que é salvar, na verdade, eu brinco que é uma foto do nosso planejamento, para a gente poder comparar. Né? E com isso ele salva, ele fecha a linha de base. Como que você faz isso? Na verdade, você tem que ir lá em controle, né, e definir linha de base. Né? Na verdade, aqui não utiliza esse campo, porque isso daqui é para o hoje 2007. Então ele está fora de si, já vamos dizer assim. Né? Vocês vão lá em projeto, que já está, e você tem um lugar chamado aqui, ó, definir linha de base. Tirar um instantâneo da agenda que inclui informações sobre tarefas, recursos e atribuições. Compare várias linhas de base para ver como o seu projeto foi alterado ao longo do tempo. É isso que a gente quer. Então, se você clicar em definir linha de base, você vai lá em definir linha de base. E aí ele vai abrir essa janelinha, ó, definir linha de base. Então ele está escrito definir linha de base, e aqui você não precisa mudar nada, tá? Eu só vou clicar aqui para dar uma ilustrada para vocês. O Project permite você salvar até 11 linhas de base diferentes. Então, sei lá, você tem um planejamento de um projeto grande, 15 anos. Né? Você pode fechar, na verdade, várias linhas de base, várias bases de comparação. Tudo bem? Projeto inteiro e dá OK. Tá? Quando você der OK, você vai perceber que não aconteceu nada. Não, mas aconteceu. Quando você congela ou quando você fecha a linha de base, na verdade, né, você vai ter justamente as informações. Essas informações vão ser guardadas em algum lugar lá dentro do MS Project. Tá? Aqui ele até fala, agora você vai ter uma situação programada e uma programação fixa, que é o baseline. Tá? Depois a gente vai entender um pouquinho melhor disso. Bom, vamos lá. O que mais que ele fala? Ele fala das 11 linhas de base, né? Aqui eu vou passar meio rápido, tá? Ele fala que você pode ter até essas 3 situações, uma programação baseline e as atividades realizadas, que é o que a gente vai estar realizando agora. E existe um conceito que ele chama de datas de status, que é muito importante para nós, né? Mas não é questão de prova. O que seria uma data de status para o Microsoft Project? É uma data definida pelo usuário para exibir o andamento do projeto, tá? Então, a gente vai, na verdade, definir essa data de status. Né? Vamos imaginar que a gente quer saber como está o status da obra hoje. Então, hoje, né, que eu não sei que dia que é, mas no meu dia hoje está 20/6. Então, vamos pensar no dia 20/6, que é o dia que eu estou gravando. Legal, então a gente vai definir a data de status como dia 20/6 para ver como está o nosso projeto. Bacana? Bom, como que a gente faz isso? Você vai lá em projeto, informações sobre o projeto e muda a data de status. Então, lá em projeto, volta em informações do projeto, estão acompanhando, fazendo comigo essa informação. Você vai lembrar que aqui você tem um campo, data de status, que está não definido. Então, você vai pegar e clicar o dia de hoje. Né? Como eu estou salvando hoje, para mim ele já está lá no dia 20. Vocês provavelmente vão estar assistindo, ele vai estar, né, marcado o dia do dia da aula, mas daí cliquem lá no dia 20 de junho. Tá?
Só para a gente ter uma mesma data, aí a gente está comparando isso de uma forma, né, igual para todos. Legal? Então clica lá, data de status, dia 20/6 e dá OK. Tá? E aí vocês perceberam que não aconteceu nada também. Tá? Mas basicamente ele aconteceu. Ele pegou e ele colocou essa informação que ele quer saber, né, que a data de status é a data do dia 20/6. Tá? Aqui ele até fala para formatar uma linha de grade da data de status, alterar a cor dela, mas desconsiderem. Tá? No Project novo isso daí ficou mais fácil. Tá? Existe dentro do Project novo uma coisa que ele chama de linha de andamento, que são na verdade, linhas que conectam as tarefas em andamento e auxilia você a visualizar a situação justamente das tarefas, se estão adiantadas ou estão atrasadas. Existe uma forma de colocar essa linha de andamento, que vocês virem aqui do Project, ele está diferente do que é no Project de hoje. No Project de hoje, você vai ter que ir em formato, então façam comigo, cliquem em formato, e aí em formato eu quero que vocês venham aqui em linha de grade, alterar a aparência das linhas de grade no modo de exibição. Quando você clicar nele, ele tem duas opções, linha de grade e tem linhas de andamento. Inserir ou atualizar linhas de progresso do gráfico de Gantt. Você pode ter várias linhas de progresso para representar a quantidade de trabalho concluída em um determinado período de tempo. Clica nessa linha de andamento, ele vai provavelmente abrir essa janelinha de linhas de andamento. E aí qual que é a ideia? A gente quer mostrar essa linha de andamento. Então você vai localizar aqui linha de andamento atual, clica em exibir. Tá? E aí quando você clicar em exibir, você vai perceber que já está marcado na data de status do projeto. E dá o OK. Tá? E dá o OK. Bacana? E aí ele já pegou e colocou aqui uma linha de andamento. Né? Justamente essa linha que eu acho que vocês estão visualizando, que ele está justamente no dia 20 de junho. Né? Você pode colocar até o mouse aqui, né, e aumentar para você tentar visualizar ele melhor. Vai pegar justamente lá o dia 20 de junho e ele vai estar mostrando aqui, né, na verdade, que você tem atividades atrasadas, justamente essas bolinhas vermelhas aqui. Bom, está atrasado porque a gente não informou ainda como que está a obra, concorda? Mas basicamente ele já entendeu aí que você formatou e colocou essa linha de andamento para você conseguir visualizar. Então hoje era para estar no meio da estrutura, concorda? Então hoje, pensando dia 20 de junho, data de status era para estar no meio da estrutura. E aí a gente vai fazer justamente agora a parte de controle, tá, do nosso projeto com o MS Project. Para a gente fazer a parte de controle de andamento, né, o que vocês vão ter que fazer? A gente tem que ir no Gantt de controle, concorda? Faz sentido. E na tabela controle. Como que a gente faz isso? Então vocês vão vir aqui em tarefa, lembra que acho que é o melhor caminho? Clica em tarefa, vai aqui em gráfico de Gantt e vai no item chamado Gantt de controle. Ok? E aí vocês vão perceber, né? Ninguém fez O ainda, né? O, porque aí você vai estar vendo que na verdade tem uma barrinha cinza embaixo de todas as atividades. Essa barrinha cinza é o que a gente chama de linha de base. É como se fosse uma sombra que ele fez nas atividades e com isso ele guardou essas informações. Então toda mudança que você fizer agora aqui em cima, o que vai acontecer? Ele vai mexer nas barras vermelhas ou azuis, nas críticas ou não, só que essa sombra, que é a linha de base, ele vai manter. E aí você consegue, na verdade, estar visualizando. O que eu falei que precisa aí também na tabela controle, para justamente realizar o controle da obra com o MS Project. Como que a gente vai na tabela controle? Você vem em exibir, tá? Então clique em exibir, localize aqui o item chamado tabelas, tá? Que a gente já viu, e onde está a entrada muda para controle, ok? Que é essa que está aqui em cima. Bacana? E aí quando mudar para controle, você vai perceber que ele já vai abrir aqui as coluninhas de controle, né? Que a gente precisa justamente para fazer o controle da obra. Legal? Então acredito que todos conseguiram chegar aqui, né? Nessa formatação. E aí, bom, Heitor, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar e colocar as informações de medição da obra. Então faz de conta que a gente foi, caminhou lá na obra da casinha básica da Granja Viana e a gente percebeu que já está com 100% concluído a limpeza e o preparo do terreno, que as fundações estão 95% feita. Então lá, sei lá, imagina, a fundação tem 100 estacas, já foi feito 95%, a gente vai colocar essa informação para esse projeto. A estrutura está com 75%,
Ok? Bacana? Então, sei lá, ele fez lá metade de todas as pilares que tinha que fazer, alguma coisa assim. Só que aqui ele tem até uma informação interessante. Eu coloquei aqui para atrasar em 2 semanas a data de início real. Então você tem uma data que é para iniciar lá a estrutura, e a gente vai falar para o Prot, olha, inicie 2 semanas depois, iniciamos com atraso. Tudo bem? O que mais que eu coloquei aqui que a gente pode estar colocando? Esgoto. Então, o esgoto a gente vai colocar 75%, que a gente foi, mediu, né? Ok? Só que a gente vai atrasar 3 semanas o início dela. E vamos ver como que vai estar a obra, né? Se acontecer justamente isso. Bacana? Bom, como que a gente coloca essas informações? Vocês vão lá justamente em porcentagem concluída, ok? E data de início real. Então a gente vai estar alterando basicamente essas duas coluninhas, tá? Presta atenção, é porcentagem concluída, não é porcentagem física concluída. Então lá em porcentagem concluída, certo? Que vocês estão vendo, vocês vão clicar lá em limpeza e preparo do terreno, tá? Então aqui na porcentagem concluída em limpeza e preparo do terreno e digitar 100 e dar um Enter. Legal? Bacana? E aí não sei se deu para você perceber, né? Eu vou voltar aqui, que foi meio rápido. Ele estava vermelho, coloquei 100%, pintou de azul. Por quê? Tá tudo feito. Não tem nada aí, então ele pinta já de azul e coloca lá. Legal, né? Fundações. O que eu falei? 95%. Então, pode ir clicando aqui, né? Ele até já coloca em 5 em 5, 95%. Tira fora. Você vai ver aqui, se quiser aumentar até para visualizar o que ele fez, ó, ele colocou 95%, né? E pintou, na verdade, de vermelho, mas deixou um restinho aqui, os 5% da barrinha. Legal? Bacana. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui para facilitar a visualização. O que mais que eu falei? Estrutura, 75%. Então você vai clicar lá na estrutura, porcentagem concluída, colocar 75%, dá o Enter. E aí a gente vai atrasar em 2 semanas. Então aqui na primeira coluna, onde está início real, que você viu até que está pintado de azul, ó, a gente vai atrasar 2 semanas. Então era para começar no dia 1/5, tá? A gente vai falar que vai começar no que? Clica nela, clica aqui na abinha. Então era para começar no dia 1, atrasamos uma semana, dia 8, atrasamos 2 semanas, dia 15. Então você vai colocar 15 de maio, ok? Clica nele. E olha que interessante que ele fez. Ele pegou e empurrou a barrinha 2 semanas para frente, ok? Bacana, legal. E aí você tem o esgoto 75%. Então você vai lá em porcentagem concluída, esgoto, digita 75% e vamos atrasar 3 semanas. Por coincidência, né, o esgoto ia começar no mesmo dia, né, 1/5. Você vai lá e vai mudar para 8, 15, 22/5. E aí ele fez justamente a mesma coisa. Legal? Bacana. E aí fizemos a parte de controle. A parte de controle, na verdade, basicamente é isso. Você coloca as informações do status. E aí, se a gente olhar no dia de hoje, né, na verdade, você tem essa situação. Tá? Uma coisa que eu tinha feito antes, só que ele entrou naquela outra planilha. Na verdade, lembra que a gente tinha colocado as linhas de andamento? O que eu quero que vocês façam? Vão lá em formato, certo? Linhas de grade, porque aqui ele não apareceu, né? Ele não apareceu, ele apareceu lá na entrada. Eu devia ter mudado para controle e depois ter colocado. Linhas de grade, linhas de andamento, tá? E aí ele vai abrir e aí você clica em exibir na data de status do projeto. Tá? E aí ele vai marcar justamente aquela linha de andamento.
Tá? Isso daí eu não sabia, até porque fiquei curioso agora. Tá? Se você está lá naquela tabela ou naquela visualização do gráfico de Gantt, que é o de entrada, e colocar a linha de andamento, ele vai mostrar a linha de andamento lá, não nessa visualização de controle. Tá? Então, por isso que a gente colocou essa linha de andamento agora. Bacana? Legal. E aí, o que a gente fala? A obra está adiantada, está atrasada. Está atrasada, né? Porque se vocês pegarem aqui, ó, notem aqui, ó. Você concorda que era para estar terminando aqui, ó, nesse pontinho? E ele está terminando aqui, então ele está com atraso, em função das coisas que já aconteceram. E aí, se está atrasada, o que você tem que fazer? Você tem que fazer justamente o replanejamento. Tá? E qual que é a ideia? Verificar o atraso. Então a gente precisa saber quanto atrasou para justamente alguma atividade que a gente não começou ainda, tentar reduzir o tempo dele, para justamente pegar esse atraso. O problema é que a gente não sabe quanto que é esse atraso. Bom, para verificar o atraso, a melhor forma que eu acho é você adicionar algumas colunas que te dão informações e você consegue pegar essa variação, né, de atraso que tem. Tá? Qual que é a ideia? Vamos adicionar 3 colunas. Uma coluna chamada término da linha de base, que vocês estão vendo, acho que é em cima. Uma coluna chamada término e uma coluna chamada variação do término. O término da linha de base é o término que está planejado terminar. O término é o término real, que é justamente essas que está mudando agora. E a variação do término é justamente essa diferença, e com isso, possivelmente, a gente vai conseguir pegar e verificar qual é esse atraso. Como que você pode fazer? A gente pode colocar essas 3 colunas em algum lugar aqui. Tá? Eu gosto de colocar aqui depois de porcentagem física concluída. Então, se você clicar em porcentagem física concluída, façam comigo. Clica aqui na coluna porcentagem física concluída com o botão esquerdo e clica com o botão direito, sem mexer o mouse. E aí você vai perceber que vai aparecer opções. Aí você vai no item inserir coluna. Tá? Quando você clicar no item inserir coluna, você vai perceber que ele aparece várias coisas aqui. Ó. O que a gente precisa colocar? Término da linha de base. Então o que você pode fazer? Aperta a tecla T no teclado. Ele vai em todos os itens que terminam com T e localiza o término da linha de base, que é isso daqui. Ó. Término da linha de base. Tá? Só término da linha de base, não é término de base 1, 10, não. Tá? Término da linha de base. E dá OK. E aí ele colocou o término da linha de base que a gente queria. Qual a outra coluna que a gente quer? Término. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar de novo em porcentagem física concluída, botão direito, inserir coluna. Clica no T para localizar os itens com T e vai no item chamado término, que aqui já está fácil. Certo? Clicou nele, ele colocou essa coluna término. De novo, clica em porcentagem física concluída, botão direito, inserir coluna, vai no item variação do término. Daí você tem que apertar o V. E tem lá variação de duração, daí você encontra lá a variação do término e clica nele. Legal? E aí, quanto tempo estamos atrasados? Agora ficou fácil. 10 dias, né? Não é isso? Está aqui, ó. 10 dias. O nosso projeto, construção da casa, está atrasado em 10 dias. Lembra que era 3 do 3? Né? Então, na verdade, podia até ter olhado aqui e já sabia, né? Mas por aqui você tem uma precisão. Você consegue identificar que você tem atividades que estão atrasadas 10 dias, tem atividades que estão até 15 dias atrasadas. Vamos dizer assim. Então a gente já sabe que esse tamanho aqui, né, esse espacinho que tem aqui no finalzinho, é de 10 dias. A gente precisa recuperar 10 dias no nosso projeto. Legal? Bacana? Então o que a gente vai fazer, na verdade, qual é o conceito do replanejamento? Aquilo que você atrasou, recupera em atividades que você ainda não começou, por exemplo. Então aí que vem então a ideia do replanejamento. O que a gente vai fazer? Então a gente vai na visualização do modo de entrada, clicar lá em exibir, tabela entrada, e aí a gente vai alterar e reavaliar o nosso projeto de forma a superar esse atraso de 10 dias. O que a gente poderia fazer? Alterar durações, dar de início, predecessoras, do que, logicamente, tarefas críticas, concorda? Porque tarefa crítica são tarefas que a gente tem que cumprir, então se a gente diminui o tempo total do projeto. Não pode ser nas tarefas não críticas. Tá? A gente tem que ir naquelas tarefas que não se completaram ainda, lógico, né? E ou tarefas que ainda não iniciaram. Tá? Você não pode mexer tarefa que já iniciou porque não faz sentido. Né? Ou que já terminou. Como que a gente faz então para fazer a parte de controle?
tá? Mas só para pegar até um exemplo, que eu gosto de ilustrar, né? Então a obra está atrasada, ok? Daí o diretor vai lá e fala, olha, replaneja a tua obra. O que o engenheiro da obra fala, né? Olha, eu vou replanejar, mas eu preciso de um tempo. Quanto tempo? Ele vai pedir? Uma semana. Mas ele vai pedir uma semana para replanejar a obra dele. Né? Mas nós, como sabemos, é o MS Project, a gente vai replanejar o quê? Em 5 minutinhos, não é isso? E sai para beber. Tô brincando, mas... Por isso que o engenheiro bebe, né? Porque, na verdade, ele faz coisa tão rápida que sai para beber e depois volta cansado. Mas tudo bem, vamos lá. Qual que é a ideia, né? Vamos lá na forma de... né? Altera o modo para entrada, para a gente replanejar, né? Clica em exibir tabela e seleciona entrada. Então, vai lá em exibir, ok? Tabela, entrada, ok? E aí você viu que, na verdade, né, ele está mostrando até as críticas, isso que eu acho que é legal. Porque a gente está no gancho de controle, mas está na tabela de entrada de planejamento. E aí a gente precisa reduzir, na verdade, 10 dias, não é isso? Bom, o que a gente pode reduzir aí, na verdade, para reduzir 10 dias? Tá? Bom, tem uma coisa que eu não fiz, mas acho que vale a pena eu estar comentando. Porque a gente não fez uma análise do atraso, né? Tá? Mas só para fazer uma análise, que senão eu esqueço, tá? Às vezes eu estou esquecendo. Essa atividade aqui, ó, que é a estrutura, ela está atrasada, adiantada, que está no meio. Ele já fez 75%. Está adiantado ou está atrasado? Então, se ele, concorda que se ele continuar nessas atividades que ele fez, embora já fez 75%, ele provavelmente vai terminar com esse atraso? Então ela está atrasada, ok? E no caso do esgoto? Bom, o esgoto era para estar aqui, ó. Ok? Então, como ele iniciou com 3 semanas, logicamente ele tem atrasado, ele tem os 25%. Tá? Então, na verdade, qual que é a dica que eu quero dizer? No caso dessa estrutura, né, ele pode até mostrar uma certa confusão, porque parece que, na verdade, ele está adiantado, né? Que ele deveria estar aqui no meio e, na verdade, ele já fez 75%. Então, dá a impressão que ele está adiantado. Mas talvez sim, talvez não. A dica é o quê? Sempre analisa do ponto de vista real. Então, quando você tiver dúvida aqui no Project, que o Project é um software, ele vai indicar aquilo que você colocar de informações, ele não vai entender a tua situação real na obra. Então, você tem que ir lá na obra, identificar realmente a situação, se dentro desse tempo que ele tem ainda para fazer, vai estar atrasado ou não. Mas o Project aqui, ele está sinalizando que a princípio não estaria, né? Mas é uma dúvida e aí você tem que estar olhando se ele está atrasado ou não, certo? Mas pelo Project, se você continuar assim, ele tem um atraso, ok? Bacana. Bom, vamos reduzir então os 10 dias. Bom, para reduzir 10 dias, que basicamente é 2 semanas, o que a gente pode fazer? Lembra, a gente tem que ir nas atividades críticas, colocação da laje, bom, estrutura já iniciou, não vou mexer, né? Alvenaria não dá para mexer, né? Porque a alvenaria, se a gente reduzir aqui 10 dias, de 44 para 34, tá? Só observem, 44, né? Eu vou mudar para 34. O que aconteceu? Não mudou nada, ó, continua 17 do 3. Vou dar um retornar, tá? Só para você perceber que na verdade é aquela ideia, né? É uma atividade que não é crítica, não adianta mudar. Colocação da laje é crítica, mas em geral, colocação da laje que envolve concretagem, às vezes é meio difícil de trabalhar com ele. Tá? Eu acho que eu vou pegar o madeiramento. E se a gente fazer o seguinte, já que madeiramento e cobertura os dois são críticos, a gente fazer o seguinte, reduzir 5 dias nele e 5 dias num outro serviço. Então faz de conta que você tem lá 22 dias, daí você vai chamar o cara do madeiramento, né, que vai montar a madeira lá das telhas, falar, olha, eu sei que a gente combinou aí 22 dias, um mês, você consegue fazer em 5 dias a menos, né? 5 dias a menos. Daí se ele falar que consegue, né? Você dá um papel para ele assinar, para ele se comprometer, né? Legal. Aí você muda aqui, né? De 22 para 17. Concorda? E dá ok. Opa, já diminuiu, ó. Você viu que diminuiu aqui, diminuiu aqui. Já está no dia 10 do 3. Ok? Né? E aí, qualquer ideia, vamos escolher uma outra atividade que a gente diminui também 5 dias e de repente a gente consegue superar esse atraso. Bom, o cara da cobertura é o mesmo cara do madeiramento, não é isso? Concorda? O cara que vai montar lá a madeira vai colocar as telhas. Certo? Já que a gente com ele, então de vez, né? Então já diminui 5 também aqui, né? Muda para 17, não precisa nem falar para ele, né? Ok? Tô brincando. Mas superamos atraso, ó. Voltamos aqui no nosso cinza, ó. Bacana.
Isso é o replanejamento, basicamente é isso. Você identificar atividades aí que você não terminou ainda, ou que você não iniciou, né? E você está realmente diminuindo esse desvio que você teve. Legal? Então, na verdade, o controle e replanejamento é muito fácil, porque são passos muito simples que você pode estar fazendo. Replanejamos, controlamos, replanejamos a nossa obra. Ok? Bacana? Gostaram? Foi interessante para vocês? Né? Eu acho estranho sempre quando você pede para o engenheiro, olha, pega, faz o controle e replanejamento. Quanto tempo você precisa? Me dá um mês? Precisa e tudo isso. Se tiver o MS Project, com certeza em um dia você consegue fazer isso. Tudo bem? Legal, pessoal. Obrigado então. Vamos então às dúvidas. Vamos lá.